Tropa, vamos dar sequência à aula passada. A gente está cumprindo a missão Boquinha de Jacaré. E essa missão tem dois objetivos. Você se lembra qual que é o primeiro objetivo da missão? Olha lá, era identificar o parafuso mais solicitado. Beleza. E por acaso vocês se lembram qual é o segundo objetivo da nossa missão? É justamente calcular a força resultante nesse parafuso mais solicitado. Então, se vocês responderam isso certinho, vocês estão sabendo muito bem a matéria. Agora, vocês têm que se lembrar que na aula passada eu cumpri o primeiro objetivo dessa missão, porque o parafuso mais solicitado vai ser aquele mais distante do CIR. Na aula de hoje, a ideia é cumprir o segundo objetivo. Então minha pergunta é, você está preparado para cumprir esse objetivo? E eu acho melhor você se preparar, porque agora o bicho vai pegar. Olha só, na aula passada eu te apresentei algumas hipóteses simplificadoras para a gente modelar uma junta parafusada sob carga axial assimétrica. Uma dessas hipóteses falava sobre a relação entre a rigidez axial das chapas comparada com a rigidez axial dos parafusos. E daí eu te apresentei dois modelos de resolução. Eles eram os seguintes: ou as chapas são consideradas rígidas em relação aos parafusos, ou as chapas não são consideradas rígidas em relação aos parafusos. Eu disse para vocês que essa informação, se a chapa é rígida ou não, vai constar clara e explicitamente no enunciado dos exercícios. Então, turma, na aula de agora eu quero desvendar esse mistério da esfinge e responder as duas perguntas que eu deixei pendentes na aula passada. A primeira pergunta que ficou pendente era a seguinte: caso as chapas sejam consideradas rígidas em relação aos parafusos, como é que a gente calcula a força resultante no parafuso mais solicitado, que é o parafuso número 2? Então, eu vou responder essa pergunta agora. Tem que ficar claro para vocês que se as chapas forem rígidas em relação aos parafusos, a gente supõe que elas não se deformam. E se isso acontece, o CIR tem que ser no ponto J. Portanto, a gente constata que as chapas rotacionam entre si em torno da base da junta parafusada. E eu recordo com vocês que isso é uma hipótese simplificadora, porque a gente não espera que as chapas se separem de verdade. Mas, para evitar essa falha de separação das superfícies, eu preciso supor que ela vai acontecer. E é claro, turma, não vai achar que os parafusos vão fazer creque e quebrar desse jeito aí, tá? Isso é só uma ilustração desse processo de tendência de separação das superfícies. Beleza, então se as chapas tendem a se separar desse jeito, a gente consegue estimar as forças internas em ambos parafusos em decorrência da ação da força externa F. Então, agora é hora da gente incorporar na nossa modelagem estrutural a segunda hipótese simplificadora. Essa hipótese simplificadora supõe que o momento externo resultante no CIR tem que ser suportado pelas forças internas dos parafusos. E essa igualdade expressa, obviamente em termos matemáticos, justamente isso. Ô, gente, essas forças que estão apresentadas aí em laranja são as forças internas dos parafusos, tá? Os parafusos, quando estão em operação, eles ficam mais tracionados e, obviamente, as chapas estão comprimidas. E conforme eu comentei anteriormente, essa hipótese é muito facilmente validada, porque a gente está partindo do pressuposto que a junta parafusada está em equilíbrio estático e também que ela opera no regime linear elástico. Então, essa segunda hipótese vai ser a chave para o nosso sucesso. Vamos trabalhar primeiro para calcular a somatória dos momentos no CIR em decorrência dos esforços externos. Olha só, eu te faço uma pergunta: é possível calcular a somatória de momentos no CIR em decorrência dos esforços externos? Ué, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa ter conhecimento sobre duas informações: quais são os esforços externos e as suas respectivas distâncias para o CIR. E daí eu te pergunto, nós conhecemos os esforços externos? Sim, porque nesse modelo tem apenas a ação da força externa F. Então tá legal. Aí a outra pergunta é a seguinte: em relação à respectiva distância para o CIR, a gente tem acesso a essa informação? Totalmente, porque a gente tem total conhecimento dessa informação. O braço dessa força é a soma das distâncias A e B. Então, turma, a somatória de momentos no CIR em decorrência dos esforços externos vai ser calculada pelo produto da força atuante vezes o braço A mais B. Agora, imaginando que a chapa inferior seja considerada como estática e também sendo considerada como referência, a força F aplicada na chapa superior causa um momento externo no sentido horário no CIR. É importante notar que se caso a gente tivesse algum momento externo aplicado também, a gente obviamente o consideraria como causando esforço no CIR também. E aí, caso a caso, você tem que considerar a intensidade e o sentido desse eventual momento externo para determinar se o momento resultante seria calculado ou somando ou subtraindo esse momento externo. Mas daí, turma, isso é um conceito básico de estática, não tem nada a ver com parafuso de fixação, tá? Agora, nos resta trabalhar do lado direito dessa igualdade primária. Olha só, a gente tem ação de um momento causado pelos esforços externos no CIR, no sentido horário. Como a gente está numa situação de equilíbrio estático, os elementos de fixação vão ter que responder aplicando um momento contrário a esse. Então, as chapas estão comprimidas pelos parafusos. Então, são essas forças de compressão contrárias às forças internas dos parafusos é que geram esse momento interno. Então, por isso eu vou apagar essas forças na cor laranja, que representam as forças
forças internas de tração dos parafusos e vou substituí-las por forças azuis internas de compressão nas chapas. Assim você vai entender que o sentido desse momento resultante causado pelos esforços internos é oposto ao sentido do momento resultante causado pela ação dos esforços externos. E só para deixar claro, né, a padronização de cores, eu usei vermelho para os esforços externos, laranja para os esforços internos dos parafusos e a cor azul para os esforços internos nas chapas. Olha só, como o lado direito da equação é um momento resultante causado pelos esforços internos e os esforços internos são somente forças, basta multiplicá-las pelos respectivos braços. Então, a força interna de compressão nas chapas aplicada no parafuso 1 está distante de U do CIR. Por sua vez, a força interna de compressão nas chapas aplicada no parafuso 2 está distante de S mais B do CIR. E eu poderia dizer que é S mais T mais U, mesma coisa. E você está vendo por que é importante parametrizar um modelo? Porque assim fica muito mais fácil a gente entender e implementar isso em alguma planilha ou algoritmo de cálculo. Outra coisa, turma, lembre-se, por favor, que eu estou considerando apenas 2 parafusos, porque eu poderia perfeitamente ter mais parafusos dispostos, por exemplo, na direção transversal dos parafusos 1 e 2, ou também eu poderia adicionar mais colunas de parafusos, digamos assim. E outra coisa, eu poderia perfeitamente ter 3 parafusos na mesma linha do parafuso 1, 2 parafusos na linha do parafuso 2 e assim por diante, tá? São infinitas possibilidades, literalmente. E é importante especificar que o sentido desse momento resultante no CIR causado pelos esforços internos é anti-horário e, obviamente, contrário do momento externo resultante. Ô, turma, eu sei que o slide vai ficar um pouquinho carnavalesco, mas eu acho importante manter o padrão e ressaltar a relação causa-consequência nessas expressões. Então, por isso que eu atribuí as respectivas cores. Assim, imediatamente, ao olhar para a expressão, você consegue identificar quem que é o agente causador daquele efeito. Então, nós temos uma igualdade primária cujos lados direito e esquerdo estão perfeitamente mapeados. Só que se a gente analisar o lado esquerdo, a gente vai perceber que o esforço F, as dimensões A e B são variáveis conhecidas. Replicando essa mesma análise para o lado direito, a gente vai notar que as dimensões B, S e U também são variáveis conhecidas. Já as forças internas do parafuso 1 e 2, elas são variáveis desconhecidas. Portanto, na nossa igualdade primária, nós temos uma equação com 2 incógnitas. E para resolver esse impasse, eu vou usar a terceira hipótese simplificadora. Porque a gente precisa, de uma maneira física e razoável, relacionar entre si as forças internas no parafuso 1 e 2. Uma das maneiras de fazer isso é lançar a mão da pressuposição que a relação delas pode ser extraída através de semelhança de triângulos. E daí, turma, fica bem fácil a gente solucionar esse impasse momentâneo, no qual atualmente temos uma equação com 2 incógnitas. Porque agora a gente consegue reduzir o número de incógnitas de 2 para 1, porque eu consigo relacionar as forças internas nos parafusos. Olha só, a gente sabe que a força interna no parafuso 2 está para S mais T mais U, assim como a força interna no parafuso 1 está para U. Lembrando que eu perfeitamente poderia colocar S mais B ao invés de colocar S mais T mais U. E de novo, né, só para manter a questão de padronização das cores, eu vou colorir de azul as forças internas nos parafusos. Agora eu vou fazer o seguinte, nessa última equação, eu vou isolar a força no parafuso 1. E eu fiz isso porque assim eu consigo substituí-la na expressão do momento interno para que a nossa equação fique em função da variável que desejamos determinar. Então, turma, confere aqui comigo no replay, por favor, porque eu quero que você entenda o que eu estou fazendo. No lado da esquerda da equação, eu coloquei o momento resultante no CIR causado pelos esforços externos. Ele vale F vezes A mais B. No lado direito da equação consta o momento resultante no CIR causado pelos esforços internos. E o lado da direita estava originalmente formulado em função das 2 forças no parafuso 1 e 2. Daí, por semelhança de triângulos, eu relacionei a força no parafuso 1 com a força no parafuso 2. Daí, como o objetivo da missão Boquinha de Jacaré é justamente... Opa, o jacaré piscou ali, você viu, né? Toda vez que fala Boquinha de Jacaré, ele pisca. Então, eu vou repetir. O objetivo da missão Boquinha de Jacaré... Piscou de novo. É justamente calcular a força resultante no parafuso mais solicitado. Então, o nosso interesse é isolar essa variável. Obviamente, a força no parafuso 2. Porque, turma, a gente conhece todas as outras variáveis, com exceção dessa força. Então, fazendo os devidos malabarismos matemáticos, eu fiz questão de apresentar uma expressão que possa ser diretamente implementada nas planilhas de cálculos de vocês. Óbvio, você vai notar aqui que eu quis fazer uma graça, né? Porque, por exemplo, onde está T mais U, eu poderia perfeitamente ter colocado B, né? Então, em uma ocasião eu usei B, em outra ocasião eu usei B, na outra ocasião eu utilizei T mais U, tá legal? É só para fazer uma graça aqui, porque você pode fazer do jeito que você quiser. Obviamente, desde que você respeite as relações geométricas entre essas variáveis. Pronto, agora falta responder só a segunda pergunta que eu deixei pendente na aula passada. E ela era a seguinte: caso as chapas não sejam consideradas rígidas em relação aos parafusos, como é que eu vou fazer para
vai calcular a força resultante no parafuso 2? Uai, a abordagem conceitual e matemática serão extremamente parecidas com o que eu acabei de fazer no caso anterior. Então vamos lá. Se as chapas não forem rígidas em relação aos parafusos, pressupõe-se que elas têm a habilidade de se deformar face aos esforços externos. Agora, turma, por favor, isso não significa que as chapas vão se deformar. Eu disse que ela tem a habilidade de se deformar. É aquilo que eu comentei com vocês. São suposições conceituais feitas para que possamos desenvolver um critério de falha. E se isso acontece, a gente vai assumir que a deformação ocorra de tal forma que o CIR seja no ponto W. Então, a suposição é que ocorre uma pequena deformação em torno de um determinado ponto marcado como W. Esse ponto vai ficar no prolongamento do ponto mais extremo do cone de influência do primeiro parafuso. Então imagine o seguinte aqui comigo, turma, que esse aqui fosse o cone de influência desse primeiro parafuso. Daí, tecnicamente, os pontos que estão dentro do cone de influência sofrem a ação da tensão de compressão causada pela força de aperto ou precarga, que é uma força axial de natureza compressiva. Por outro lado, os pontos que estão fora dessa região estão completamente isentos de tensões compressivas. Então essa suposição é a seguinte: como a rigidez axial das chapas não é tão superior à dos parafusos, essa força de compressão conseguiria restringir a chapa totalmente na região do cone de influência relativo ao primeiro parafuso. Entretanto, isso permitiria que o restante da chapa pudesse se deformar. Então, de acordo com nossa suposição, o efeito prático que isso causa é o seguinte: o primeiro parafuso da base da junta parafusada não participa da divisão ou da absorção da força externa. E turma, é óbvio que em exercícios eu vou fornecer essas dimensões nesses pontos, tá? Não se preocupem. Então vamos na sequência. As chapas rotacionam entre si em torno desse ponto W. E igualmente foi feito anteriormente, isso é uma hipótese simplificadora, porque a gente não espera que essas chapas se separem, muito menos que os parafusos quebrem e façam crack. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma mera ilustração do processo. Ô gente, nós sabemos que o momento externo resultante no CIR será suportado pelas forças internas dos parafusos. Essas forças que estão apresentadas em laranja são as forças internas dos parafusos. Os parafusos estão tracionados e as chapas estão comprimidas. E como a junta parafusada está em equilíbrio estático e opera no regime linear e elástico, a gente vai calcular a somatória dos momentos no CIR em decorrência dos esforços externos. Olha aqui comigo, os esforços externos são conhecidos, porque nesse modelo a gente tem apenas a ação da força externa F aplicada a uma distância A do CIR. Então, a somatória de momentos no CIR, em decorrência dos esforços externos, resulta em um momento de intensidade F vezes A no sentido horário. E aí, toma, os mesmos comentários feitos no caso anterior são válidos aqui, tá? Se houver momentos externos, vocês levam em consideração no cálculo do momento resultante no CIR em decorrência dos esforços externos. E claro, como o momento causado pelos esforços externos no CIR é no sentido horário, pelo fato de estarmos em uma situação de equilíbrio estático, os elementos de fixação, ou seja, os parafusos, têm que aplicar um momento contrário a esse. Então a gente sabe que as chapas estão comprimidas pelos parafusos, e são essas forças de compressão, contrárias às forças internas dos parafusos, é que geram esse momento interno. Por isso que eu vou pegar essas forças laranjas internas de tração nos parafusos e substituí-las por forças azuis internas de compressão nas chapas. Porque assim você vai entender o sentido desse momento resultante causado pelos esforços internos. Você tem que entender que ele é oposto ao sentido do momento resultante causado pela ação dos esforços externos. Eu mantive o mesmo padrão de cores, turma? Obviamente, vermelho para os esforços externos, laranja para os esforços internos nos parafusos e azul para os esforços internos nas chapas. Como o lado direito da equação é o momento resultante causado pelos esforços internos e os esforços internos são somente forças, então eu preciso somente multiplicar as forças pelos respectivos braços. Então, essa força azul interna de compressão nas chapas aplicada no parafuso 2 está distante de S do CIR. É importante especificar que o sentido desse momento é anti-horário. E aí, para manter o padrão carnavalesco do slide, eu quis ressaltar a relação causa-consequência nessas mesmas expressões. Dessa forma, quando você olhar para essas expressões aí, vocês conseguem identificar imediatamente quem que é o agente causador desse efeito. Ô, Tomar, e só um momento de curiosidade aqui, para reforçar essa coisa, de escrever errado, Essa palavra agente, agente causador ou agente de polícia, essa palavra escreve tudo junto. Agora, quando eu falo assim, a gente vai fazer os cálculos, aí é separado, hein? É só para reforçar o conceito, fica de olho. Olha só, então eu vou aplicar agora aquela igualdade primária, uma vez que nesse momento eu tenho os lados direito e esquerdo mapeados. Ao analisarmos o lado esquerdo, a gente percebe que o esforço F e a dimensão A são variáveis conhecidas. E replicando essa mesma análise agora para o lado direito, a gente vai perceber que a dimensão S é uma variável conhecida, enquanto que a força no parafuso 2, que é a força no parafuso mais solicitado, é uma incógnita. Então a gente tem uma equação
e uma incógnita. Portanto, fica super simples a gente isolar essa incógnita para que vocês abasteçam a planilha ou o algoritmo de cálculo de vocês. Vocês prestem atenção, por favor, que nesse modelo que eu apresentei para vocês, a gente não precisou considerar a terceira hipótese simplificadora porque só tem um parafuso atuando. Mas, se eu, por exemplo, inserisse um outro parafuso aqui, ó, eu sei que ficou bem feio, né? Mas, supondo que as chapas não são rígidas, a gente teria que incluir a formulação, né, desse parafuso adicional. Tá legal? E aí vocês não só podem, como devem, pressupor que a relação dessas forças seja obtida através de semelhança de triângulos. Ou seja, se tivermos mais parafusos, vocês devem utilizar a terceira hipótese simplificadora. Então, turma, como o objetivo da missão Boquinha de Jacaré é calcular a força resultante no parafuso mais solicitado, eu posso considerar que essa missão dada foi cumprida. E aí, na próxima videoaula, eu vou fazer só um pedaço de um exercício de uma junta parafusada sobre carga axial assimétrica, porque eu quero aplicar com vocês esses conceitos utilizando mais parafusos e também para treinar a missão Boquinha de Jacaré. Então é isso aí, ó, é faca na caveira do jacaré. Até logo!